Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conversando sobre Gestão. Como você lembra, esse programa tem como objetivo falar um pouco sobre esta função tão difícil, tão complicada de ser exercida, mas tão importante, que é a função do gestor, aquela pessoa que dentro da organização tem a responsabilidade de levar o grupo ao atingimento dos objetivos organizacionais e objetivos pessoais também. Nós estamos trazendo aqui especialistas que falam sobre diversos assuntos que interessam ao gestor de maneira particular. E hoje nós vamos falar de dois assuntos interligados, que na verdade são assuntos que as empresas ainda não se preocupam muito quando se faz um treinamento de gestor com esses assuntos, mas são extremamente importantes. Hoje nós vamos falar sobre direitos humanos e vamos falar sobre ética de maneira geral e também aplicado ao trabalho do gestor e ao trabalho dentro das organizações. E para isso nós convidamos Antônio Carlos Fester, escritor, educador em direitos humanos, mestre em letras pela USP, autor do livro Justiça e Paz, Memórias da Comissão de São Paulo, editado pela editora Loyola, e professor universitário de literatura e direitos humanos. Antônio Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. E vamos falar um pouquinho sobre esses dois assuntos tão importantes, né? Mas às vezes um pouco desconhecidos das pessoas, pelo menos na teoria, né? Muitas pessoas falam em direitos humanos, falam em ética, e parece que todos sabem exatamente o que significa isso. Mas na hora em que você pede para que expliquem, a gente percebe que as pessoas sentem dificuldade. Então, poderíamos começar por aí, definindo o que são direitos humanos, na verdade. São os direitos necessários para a satisfação das necessidades fundamentais da pessoa, né? O que seriam as necessidades fundamentais, né? Seria justamente a viver, respirar, ir e vir, direito ao trabalho, ao estudo, tudo mais. Por exemplo, fumar ou ter um carro é um direito, mas não é um direito humano, porque ele não é fundamental. Você vive muito bem sem carro e sem cigarro. Ah, entendi. Entendeu? Então está ligado a um direito fundamental da pessoa. Da pessoa e que lhe garanta a sua dignidade, né? E o que é que define a dignidade da pessoa? É a igualdade, a liberdade, né? A vida em condições dignas e certos atributos do ser humano. Né? Como de ir e vir, de pensar, de estudar, de se reunir. Entendi. Né? O direito à greve é um direito humano. É um direito humano. E você tem o direito de aderir ou não à greve. Ah, tá sim. Então não pode ser obrigado a aderir. Não pode ser obrigado a aderir. Tá certo. Eu digo isso porque a greve foi proibida, né, durante muito tempo aqui no Brasil. Foi proibida na época do governo militar. Né? Ok. Me diz uma coisa, existem hoje diversos exemplos de violação de direitos humanos nas empresas, eu digo, né? Principalmente, nós estamos falando de empresa. Por exemplo, assédio moral, assédio sexual, trabalho escravo. Há pouco tempo tivemos aí algumas empresas que foram multadas, inclusive, por causa disso, né? Discriminações de maneira geral, agressões físicas. Quer dizer, essa violação dos direitos humanos, naturalmente, causa prejuízo material para a empresa, como custos trabalhistas, quando as pessoas reclamam, né? E também materiais, porque existe, por exemplo, perda de talentos, pessoas que saem da empresa não aceitando essa situação. Você vê as organizações realmente preocupadas com esse assunto dos direitos humanos? Ou você acha que, por enquanto, elas estão muito no discurso, mas não estão fazendo muitas coisas práticas? Olha, algumas estão realmente preocupadas, né? Agora, eu acho que existe um problema geral, que é um problema assim, de mentalidade do Brasil, que o brasileiro não tem noção do que seja igualdade, né? O brasileiro bem ou mal entende o que seja liberdade, entendeu? Mas igualdade o brasileiro não tem noção, porque nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Certo. E com uma tradição de autoritarismo, com o escravismo mais longo do Ocidente. Então você usa uma palavra aí que eu acho fundamental, que é o preconceito. Preconceito. Né? Então, nós somos, infelizmente, muito preconceituosos. E não é o que dizem, né? Porque a gente fala que não tem preconceitos normalmente. Não, mas tem o tempo todo. Né? O tempo todo tem. Tem preconceito contra a mulher. Você vê, a igualdade, por exemplo, da mulher. Até hoje, a mulher não conseguiu a igualdade. Né? E a hora que conseguir, está resolvido. Bom, dentro da empresa a gente vê isso, porque as mulheres recebem, de acordo com pesquisas, estudos, 25% a 30% menos que um salário de um homem na mesma função. Né? E eu me lembro de um chefe que uma vez pediu para eu escolher para ele
uma secretária que fosse eficiente. Eu escolhi eficiente. Não, ela não serve. Eu falei, mas ela é mais eficiente que nós. Mas ela não é bonita. Ah, entendi. O eficiente era mais importante ser bonita do que ser eficiente. Ele queria uma mulher bonita na antessala dele. Ficar olhando para ela. Não, acho que para os outros mesmo, né? Quer dizer, então hoje dentro das empresas a gente conclui que, na verdade, não há assim tantas coisas práticas sendo feitas. Quer dizer, as empresas estão mais no discurso, sem nem mesmo, às vezes, saber muito bem o que significa tudo isso, esses direitos humanos. Eu acho que tem algum trabalho nesse sentido, sim. A Brinque, né, que faz uma coisa assim com brinquedos, tem toda uma organização. Agora está me fugindo o nome. Por exemplo, tem aqui o Rubens Naves, é um advogado que trabalha muito com essa questão, né? Porque, assim, contra o trabalho infantil, né? Contra o trabalho escravo. Então, não há consumo, né, de certas empresas que você sabe que pratica trabalho escravo e tal. E o negócio é complicado, porque, por exemplo, agora se usa muito trabalho chinês, né? Produto chinês. E você sabe que boa parte do que é produzido na China é produzido em regime de escravidão. Então, é complicado. É complicado. Né? Eu me lembrei agora do Instituto Ethos. Isso. Não é? Exatamente. Que fala sobre responsabilidade social. O Oded Grajev, né? Quer dizer, tem todo um pessoal, Chico Ito, preocupado com isso. Preocupado com isso. Né? Mas ainda não é tão divulgado assim. Não, ainda não se criou uma mentalidade de respeito aos direitos humanos. Inclusive no Brasil, o termo direitos humanos é muito questionado, é muito polêmico. E em outros países não é. Né? Porque aqui as pessoas realmente não sabem o que seja, não têm essa noção de que são diversos aspectos da vida, aqueles fundamentais para garantir a dignidade da pessoa, e acham, né, que direitos humanos é defesa de bandidos, não sei o quê, toda uma corruptela do significado, né? Certo. Que certo tipo de mídia e certos problemas políticos fizeram rodar por aí. Nós temos um instituto chamado Norberto Bobbio, né, que cuida da promoção da cultura dos direitos humanos, e eles fizeram uma pesquisa em 2010 e identificaram nessa pesquisa que 43% dos trabalhadores de empresas médias e grandes de São Paulo e do Rio de Janeiro declararam-se como vítimas de violações dos direitos humanos dentro das suas empresas. Isso, naturalmente, causa problemas no ambiente de trabalho, não é verdade? Isso causa uma influência negativa nos resultados da empresa? Com certeza, porque desestimula o trabalhador, né, a estar cooperando na medida que ele não se sente incluído. O que eu acho assim, nós temos, como eu falei agora há pouco, uma tradição muito forte de autoritarismo, né? E os tempos são outros, né? E, por outro lado, também aquela coisa de não incluir o funcionário. Na medida que não se tem noção de igualdade, não se trata o funcionário como um igual. Muito pelo contrário. Eu sou o chefe e você tem que me obedecer. Então o cara lá fica batendo um carimbo anos a fio, sem saber por quê, para quê, não sei o quê, ele perde todo estímulo. É verdade. De participar, ele não se sente integrado, ele não é participante, porque não fazem com que ele pense, não dialogam com ele. Tem que obedecer, tem que obedecer. E por quê? Porque sempre foi assim. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Os pequenos obedecem os grandes, né? Entendeu? Então, eu me lembro, eu tive uma experiência de trabalho, eu era tesoureiro num determinado local, e eu pensava, escuta, mas por que eu tenho que sair com todo esse dinheiro na rua? Isso nos anos 60. Porque sempre foi assim. Eu tinha que levar, no fórum, eu levava o dinheiro para causas trabalhistas e tal. Eu falei, mas isso não pode ser com cheque? Bom, para minha segurança, para eu não andar com dinheiro na rua, consegui, lá no fórum e tal, que a coisa fosse em cheque. Daí o chefão, bom, mas agora fica chato você assinar como se você tivesse feito isso, né? Quem vai assinar, eu falei, tudo bem, eu só não quero carregar dinheiro, né? Eu quero usar cheque. Né? E isso então, continua essa... continua, né? Isso continua. Esse problema do... Isso continua. Porque isso você vê até em sala de aula, né? Tem o professor autoritário, né? Que faz aquela educação a maioria do assim, século XIX, né? Quando eu falo, vocês ficam quietos, né? Ficam em silêncio. Tem professor que não deixa abrir o notebook dentro da sala de aula, querem que fique prestando atenção no que ele está falando, né? Acha que o pessoal está ali vendo qualquer coisa que não tem nada a ver com a aula, né? E não sabem dialogar, né? O que falta é o diálogo, no sentido de aceitar o outro como diferente, né? Justamente essa falta de noção de igualdade, né? É sempre... Porque assim, nós somos todos iguais, mas somos diferentes, agora não somos desiguais. Certo. Nós não somos desiguais, né? Nós temos o direito de ser iguais
sempre que a desigualdade nos diminua. E temos o direito a ser diferentes, sempre que a igualdade nos tira a identidade. Entendi. Eu me lembrei até de uma frase que diz assim, o que é bom senso, né? Bom senso é a capacidade que as pessoas têm de concordar com a minha opinião, né? Quer dizer, sempre que alguém concorda comigo, eu digo, é uma pessoa de bom senso. Quer dizer, a gente gosta que as pessoas sejam parecidas com a gente, né? Exato. E as que não são, a gente acaba discriminando um pouquinho, não é verdade? Nessa mesma pesquisa, a a área industrial foi a que apresentou melhores resultados, melhores níveis de respeito aos direitos humanos. Deu alguma coisa em torno de 84% dos resultados como direitos humanos respeitados. Enquanto que os setores de educação, saúde, telemarketing, por exemplo, apresentaram os piores níveis, apenas 25% do pessoal diz que os direitos humanos são respeitados nessas áreas. O que é que explica esse resultado? Eu, por exemplo, quando vi esse resultado, achei que é porque as indústrias têm sindicatos fortes, não é? Que defendem os seus associados, enquanto que educação, telemarketing, etc., não tem. Não sei se seria só por aí a explicação desse... Eu também não sei, porque inclusive existe sindicato de professores e tal que me parecem atuantes. Eu acho, né, são duas coisas que me ocorrem. De um lado, há uma valorização da indústria, porque ela dá mais lucro. A indústria dá lucro. Então não se acha no Brasil, erradamente, que educação dê lucro. Então educação não é custo, vista né? como cultura não é vista como investimento, é um custo. Saúde também, né? Então se vier a saúde é tratar da doença do outro, é um custo. E não é investimento. Quanto mais saúde o cara tiver, menos licença médica tira, menos se aposenta. Mais ele é produtivo. Mais ele é produtivo e tal. Né? Mas enfim. Então são setores onde se investe menos. Agora, acabei de pensar numa outra coisa. A indústria, existe toda uma cultura dos anos 60 para cá, assim, de se evitar acidentes de trabalho. Então isso pode ser também que tem a ver com o respeito aos direitos humanos, na medida que... Porque o professor não é tão sujeito a acidentes de trabalho também quanto no telemarketing também não. Também né? não. Sentadinho ali falando... Porque a Volks, eu me lembro que a Volks nos anos 60, vinham caminhões da Bahia, né? De gente para trabalhar na indústria automobilística. E era tão grande o número de pessoas que entravam, né? Que os exames de admissão médicos eram feitos no corredor. Então eram mal feitos. Sim, né? Era em série. Era em série. Acidente de trabalho a dar com pau. Era um tal de perder dedo, mão, etc. Também tinha muita mão de obra ali sobrando. Então, né? mas daí, entendeu? Daí deram um break nisso, né? E a partir daí tem toda uma cultura de se evitar acidentes de trabalho. Entendeu? Se criou. Né? O que talvez tenha começado aí mais as greves de metalúrgicos, etc., também que foram atrás das suas... daí entra o sindicato. Aí entra o sindicato, talvez seja por aí, né? É verdade. Bom, vamos falar um pouquinho sair um pouquinho de direitos humanos, quer dizer, não sair porque está ligado, né? Mas vamos falar um pouquinho de ética. Então, o que é ética? É difícil explicar, eu sei que é difícil. Mas o que é ética, assim, de uma linguagem simples, que uma criança de 10 anos possa entender? O que é ética? Bom, vou tentar explicar, eu gosto muito da definição do Spinoza, né? E tentar explicar para uma criança, né? Mas ética é criar as circunstâncias para que o outro seja em plenitude, né? Para que seja um ser inteiro, para que a criança possa desenvolver, crescer, usar toda a sua potencialidade, porque todos nós nascemos com um determinado potencial, né? Então, ética é garantir ao outro, né, as condições para que ele seja totalmente ele, né? E ele possa ser um ótimo funcionário, um ótimo gestor, um ótimo ser humano. Aí bate, inclusive, com os direitos humanos. Né? Exatamente. E os direitos humanos, né, talvez seja a forma mais moderna de ética, entendeu? Pensar ética hoje é pensar em direitos humanos. Em direitos humanos. Eu me lembro uma vez que alguém falou, ética é você fazer perante outras pessoas tudo que você faz quando está sozinho, né? Você faz, normalmente as coisas, não existe uma diferença entre estar perante outras pessoas ou estar sozinho. Agora, sim, fala. Posso? Então, você tocou num ponto muito importante, é conseguir a coerência entre o que se pensa e o que se faz. Certo. Que é muito difícil.
As pessoas que têm essa coerência, elas são transparentes. Né? Não são dissimuladas, né? Então, com essas pessoas, realmente se estabelece um diálogo de fato. Né? Então, está aí o caminho para a paz, para um mundo melhor. Tá certo. Entendeu? E dentro da organização, né? O que é ser ético dentro de uma organização? No relacionamento com colegas, com subordinados, com superiores. O que significa ser ético aí, dentro da empresa? É, sobretudo, ter respeito, né? Respeito pelo companheiro, solidariedade, cooperação, né? E, ao mesmo tempo, ser fiel aos objetivos, né? Ele tem que ser, na verdade, ético dos dois lados, né? Com os colegas e também com a organização. Com não é certeza, isso? com certeza. Tá certo. A empresa, ela tem a sua cultura, tá certo? Essa cultura é estabelecida pelos níveis superiores da empresa e por esses níveis é que pode ser mudada. Algumas vezes, essa cultura da empresa, ela pode privilegiar comportamentos que vão contra a ética pessoal do colaborador. Então, eu estou trabalhando numa empresa, por exemplo, só um exemplo, né? E essa empresa, ela atua dando propina para os fornecedores ou dando propina para os clientes e tudo mais. E eu, na minha ética pessoal, não aceito isso de maneira nenhuma. Quando há esse conflito entre a ética pessoal e a cultura da empresa, o que deve prevalecer? A cultura da empresa ou a ética pessoal? O que eu faço frente a essa situação? Olha, se você estiver sozinho na coisa, você deve se demitir e procurar outro emprego, né? Agora, se a maior parte pensar nisso, né, de repente dá para você tentar mudar a mentalidade da empresa, sim. Né? Eu fico pensando, por exemplo, porque é difícil as coisas virem de cima, mudar a mentalidade de cima. De cima é muito difícil mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, até 68, a USP não deixa de ser uma empresa, vai. É uma organização. Né? Então, até 68, não se estudava modernismo nas letras da USP. Entendeu? Não se sabia o que era Mário de Andrade. Até 68 só se estudava até o Olavo Bilac e ponto final. Né? Foi uma greve de alunos, né, que exigiu que o Mário de Andrade passasse a ser objeto de estudo. Entendeu? Então, o modernismo foi incorporado ao currículo a partir de 68. Né? Você vê esses movimentos que estão aí nas ruas agora. Né? Então, sabe, são eles que estão forçando a mudança as autoridades da parte de cima da parte de pirâmide. E numa empresa é a mesma coisa. Né? Então, se você é minoria, você tem que se demitir. Agora, porque às vezes é salutar para a empresa deixar de dar propina, uai. Pode ser, né? Entendeu? Né? Uai, nós estamos num momento de transparência, de querer acabar com corrupção, está na hora de acabar com a propina também. Mas não é fácil, né? Não é. O próprio pessoal que recebe fica esperando, né? Esse tipo de coisa, tá certo? Então é complicado. Mas a ideia que você colocou é interessante, né? Quer dizer, se eu não aceito esta cultura da empresa e se eu estou meio isolado ali... não vai se violentar, vou pedir nem demissão, se prostituir, né? O que acontece é que às vezes é difícil tomar essa decisão, né? Porque eu me lembro que em casa minha família está em casa, eu preciso do dinheiro que eu ganho naquela empresa, que às vezes é bom, né? Então tem alguns aspectos pessoais que acabam influenciando nisso também. Né? Mas a vida é isso. Né? É escolhas. A vida é isso, é escolhas, né? Isso acontece, um médico também, né? Que assim, pode não estar em empresa nenhuma, né? Mas decidir se vai ganhar mais com aborto ou não e tal, sabe? Tá certo. E agora, já que nós estamos falando de gestores, né? Qual é o papel do gestor no que se refere à ética? Quer dizer, o gestor ele é um empregado da empresa, portanto, ele é um defensor da cultura da empresa. E também tem a sua ética pessoal, não é isso? Qual é o papel dele nesse imbróglio todo? Quer dizer, porque ele é a pessoa que serve como exemplo para os seus subordinados, não é isso? Ele é um espelho e os subordinados se espelham nesse comportamento dele. Você falou tudo, é comportamento, não adianta discurso. Não, é comportamento. Quer dizer, a postura dele que vai... Né? Porque a gente tem muitos gestores, por exemplo, que pedem que os funcionários cheguem na hora e não chegam na hora. E ele não chega na hora. Que não levem material para casa da empresa e ele leva lápis e papel para os seus... Né? Um pouco, essa coisa que precisa mudar no Brasil como um todo, né?
Então fica o pessoal aí na rua exigindo uma série de coisas, essas passeatas, mas continua fazendo fila dupla na porta do colégio, entendeu? É verdade, Quer dizer, no cotidiano... Quer dizer, uma coisa é o atacado, outra coisa é o varejo. Então, né? Estão dando mau exemplo para os filhos o tempo todo. Né? E depois querem que que os políticos sejam honestos quando a gente mesmo não é. É aquele camarada que tem um reembolso de alimentação, e quando ele vai num restaurante, por exemplo, a conta deu R$35, ele pede para fazer uma nota de 45, né? Exatamente. Para ganhar R$10 da empresa. Quer dizer, exatamente. E esse está lá na passeata. Contra a corrupção, achando que ele não é corrupto. Você falou de um filme, né? Antes da gente começar aqui, você tinha falado de um filme interessante. É um filme que está passando agora, Hannah Arendt, né? Hannah Arendt é uma das grandes filósofas do século XX e pensadora dos direitos humanos. E tem uma passagem muito interessante lá, porque ela foi ao julgamento do Eichmann, em Jerusalém, e ela escreveu um livro sobre isso, e ela percebeu que o Eichmann, né, que mandou um bando de gente para a Câmara de Gás, era um nazista, ela percebeu que ele era um homem que obedecia e que não pensava. Né? E dela desenvolveu o conceito da banalidade do mal. Né? Quer dizer, realmente o torturador, etc., ele não precisa ser um monstro. Ele pode ser um mero funcionário burocrata, comum, banal. É um homem banal, é um homem comum. O Eichmann era um homem absolutamente comum que se recusava a pensar, né? E ele só dizia, eu segui ordens. Isso me lembra, sabe, que uma charge do Pasquinha, de muitos anos atrás, que tinha assim, o cara que caiu do andaime, daí o cara descendo do carro, né, o patrão dele, desculpe, mas eu tenho que sobreviver. Daí tinha uma série de quadrinhos assim, e outro dizendo, desculpe, mas eu tenho que sobreviver. E o último quadrinho era um cara pregando o prego na mão de Cristo e dizendo, desculpe, mas eu tenho que sobreviver. Tem que sobreviver, né? Preciso alimentar a família, né? É interessante. E o gestor, então, nessa conversa toda, o gestor é aquela pessoa que tem a obrigação de transmitir para os seus colaboradores, não teoricamente, mas pelo comportamento dele, essas ideias de direitos humanos, de ética. Ver o outro como um ser humano igual a ele, com respeito, dialogar, incluir o outro, né? E fazer dele um cooperador. Não alguém obediente, mas um cooperador que pense junto com ele, que ajude ele a pensar. Né? E que pensem juntos os dois. Né? Tá certo, é isso mesmo. Também, Antônio Carlos, eu acho que deu para a gente ter uma boa ideia do que são os direitos humanos e a ética, e principalmente isso visto dentro da organização, né? E hoje são dois assuntos que estão aí, como você falou, na crista da onda, né? O pessoal fazendo passeatas e, enfim, parece que despertou um pouco. Agora, precisa ver como é que vai se manter tudo isso, né? Exatamente. Porque tem 1000 deturpações e tem muitos grupos, né, nessas passeatas. E tem muitos interesses, né? Nós vimos agora os sindicatos, por exemplo, querendo se apropriar, os partidos políticos, né? Querendo se apropriar. E mesmo uma direitona aí, sabe? Eu tenho muito medo da direitona, do fascismo, entendeu? Os nazistas, os neonazistas, não sei o quê. Por exemplo, passeata contra o comunismo. Falar de comunismo nessas alturas é piada. E tem toda uma coisa anticomunista aí, como se... Anticomunismo é um papo de 50 anos atrás, pô, não de agora. Nem existe mais, né? Nem na pátria do comunismo existe mais o comunismo. Exatamente. Né? Tá certo. Ok, Antônio Carlos, eu acho que foi muito interessante a conversa, eu também aprendi bastante. Se você quiser deixar um último recado aí para os nossos telespectadores, fique à vontade. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa confiar, ser otimista e confiar no outro. Eu cresci na medida que as pessoas confiaram em mim. As pessoas que não confiaram em mim não me fizeram um funcionário melhor, nem me fizeram uma pessoa melhor. Mas as pessoas que confiaram em mim me fizeram crescer e me fizeram melhor. Né? Então eu acho, isso vale até para o gestor, né? Quer dizer, então eu acho fundamental que haja um clima de confiança mútua. Positivo, um clima de confiança mútua e de diálogo e de transparência. Né? Quer dizer, na verdade, quando há esse clima de confiança mútua, os dois crescem. Exatamente. O gestor cresce, o colaborador cresce. E também, por mais que o mundo esteja difícil, Luiz Eduardo, eu sou muito otimista, porque quem imaginaria 50 anos atrás de ver um operário ou uma mulher na presidência da República do Brasil e um negro na presidência dos Estados Unidos? É verdade. Seria algo impossível, inimaginável. Eu não pensei que eu fosse viver para ver um negro presidindo os Estados Unidos. Eu que acompanhei toda
a luta do Martin Luther King, etc. e tal. Quer dizer, por mais que o racismo persista, né, ele está no outro nível. Né? Exatamente. Então, eu acho o mundo melhor hoje, apesar dos pesares, do que há 50 anos atrás. É isso mesmo. Tá bom. Antônio Carlos, muito obrigado por você Eu que agradeço. ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Espero que você volte outras vezes. Muito obrigado. Para continuar falando de outros assuntos. Falou. E eu quero agradecer também a presença de vocês aqui no nosso programa. Mais um programa Conversando sobre Gestão. Eu quero aproveitar e deixar aqui o endereço do meu blog, onde temos vários assuntos que interessam aos gestores, www.blogdogaspareto, Gaspareto com 2 T's, né, .com.br, ok? E convido você para estar presente em mais um programa Conversando sobre Gestão. Muito obrigado e até o próximo programa.